Olá pessoal, professora Marcela e professora Kênia. Nós preparamos essa aula para vocês sobre liderança na enfermagem, tá? E espero que vocês gostem. E depois a gente vai discutir um pouquinho sobre uma eventual atividade que nós vamos fazer, tá bom? Nossa aula hoje é sobre liderança. E aí fica uma indagação. A liderança, ela é inata? A liderança, ela é nata? Ela é adquirida? Como que é o processo de liderança? Antigamente, as teorias, elas defendiam que a liderança, ela nascia com a pessoa, tá? Então, os líderes já nasciam para ser líderes. Hoje, ao passar do tempo e dos estudos, nós descobrimos que a liderança ela pode ser adquirida, ela pode ser estudada, ela pode ser melhorada, tá? Então, hoje não existe mais isso da pessoa nascer para ser líder. O líder, ele pode ser lapidado, ele pode ser feito, ele pode ser melhorado, tá bom, pessoal? E aí nós temos aqui alguns conceitos e significados sobre liderança. Então, liderança é a arte de dirigir um grupo de pessoas no trabalho, a habilidade de induzir subordinados para alcance dos objetivos institucionais, prática de persuadir pessoas para o aumento da produtividade, forma de poder, visando o controle dos sujeitos na execução do trabalho. Processo de comandar, conduzir, influenciar e inspirar colaboradores. Então, aqui nós temos o conceito de liderança, né? Liderança, então, é conduzir pessoas, é comandar pessoas, é influenciar e inspirar essas pessoas para determinado fim, né? No caso da enfermagem, nós devemos conduzir, comandar, influenciar e inspirar as pessoas para desenvolver o melhor trabalho possível, a melhor assistência possível, né, pessoal? Nós temos a nossa equipe de trabalho, então, nós, enfermeiros, uma das nossas competências que nós temos que desenvolver é a liderança, porque você vai comandar a sua equipe de enfermagem. Então, vamos ver um pouquinho das tipologias da liderança com base nas teorias, tá? Então, pela teoria geral da liderança, de enfoque tradicional, nós temos 5 tipos de líderes, tá? O líder autocrático, que ele é aquele líder centralizador, tá? Ele prefere ser o responsável por todas as decisões estratégicas de toda a organização do grupo, tá? Ele quase nunca aceita sugestões ou conselhos dos demais membros da equipe. Muitas vezes ele manda ou interfere até na forma que um subordinado executa uma tarefa operacional, tá? Então, o líder autocrático, ele exerce muitas vezes um controle exagerado sobre a equipe, sobre as tarefas, o que por vezes ele pode passar que ele não confia na equipe e no time que ele tem, tá? Esse tipo de liderança é mais comum quando é exercida pelo proprietário do negócio, tá? Então, eu tenho, por exemplo, um supermercado e sou eu que gerencio o supermercado, e aí eu tenho essa característica de líder autocrático, líder centralizador, tá? Normalmente, ele acredita que o seu próprio jeito de conduzir as tarefas e tomar a decisão é o mais correto, tá? E há pouco espaço ou nenhum espaço para discussão da equipe relacionada a alguma tomada de decisão desse líder, tá? Depois nós temos o líder democrático. O que é o líder democrático? É um gestor inovador. Ele segue um novo modelo de gestão, tá? Busca construir um consenso coletivo, a participação de todos.
ele é muito buscado pelas empresas atuais, tá, pessoal? É um profissional democrático, então ele escuta todos. E para ser esse líder, hoje a gente precisa de quê? De ter uma capacidade para ouvir, considerar as opiniões dos seus subordinados, né? Conseguir incentivar a todos sem desprezar a opinião de ninguém, tá? Incentivar a todos a se comunicar abertamente, de forma clara e eficaz. Ele é flexível às constantes mudanças que o mercado traz e também ao avanço das tecnologias, tá? E então, esse líder hoje, ele é o mais buscado pelas empresas, porque ele tem toda esse jogo de cintura entre os colaboradores, o papel dele de líder e o papel da empresa, tá? E o líder indeciso? O líder indeciso, ele assume um estilo de liderança que depende mais da situação do que da personalidade da pessoa. A postura desse líder, ele nasce diante das diferentes situações que ele observa no dia a dia, tá? Por vezes, ele toma uma postura, a postura dele nasce diante das diferentes situações que ele vai observando e ele vai se adequando. E aí, o que acontece com esse grupo que é subordinado a esse líder? Eles têm uma segurança, tá, nas decisões desse líder e também conseguem ter uma motivação, mas é só por certo tempo, porque a partir de uma nova, de um novo, como eu posso falar para vocês? Ele tomou uma atitude agora, a equipe aceitou, mas a equipe nunca sabe qual é o próximo passo desse líder. Se na próxima vez que ele tiver que interferir, ele tiver que tomar outra decisão, ele vai agir da mesma forma. Então a equipe não sabe, de acordo com a situação, como que esse líder vai agir. Por isso que ele é chamado de líder indeciso, tá? O líder laissez-faire, que fala que é o líder liberal, ele é considerado alguém que lidera de uma maneira mais passiva, evitando tomar decisões, ou deixando de ser responsabilizado pela sua supervisão, tá? Esse líder, ele é mais ausente. Em grupos que ele está mais presente, é comum que tenha uma relação de confiança com as pessoas que ele lidera, tá? A ponto de que essas pessoas sejam responsáveis pelas próprias decisões, tá? Por conta disso, esse tipo de liderança é apenas recomendável para ambientes em que as pessoas elas tenham a capacidade para realizarem as suas atividades com autonomia. Então, esse líder, ele dá mais autonomia aos seus colaboradores e assim ele vai levando o processo. E nós temos o líder emergente, tá? O que é esse líder emergente? Ele exerce a liderança assumindo a direção e a condução da equipe. E ele tem a habilidade para tomar a equipe. Ele toma a equipe para consecução de um objetivo. Beleza. Mas esse líder, ele não é um líder autoritário. Ele não pode ser um líder autoritário. De forma que a equipe acabe trabalhando em um ambiente hostil, tá? Sem a confiança e sem um real sentido do trabalho exercido. E, ao mesmo tempo, a liderança dele não pode ser totalmente liberal, de forma que a equipe trabalhe sem disciplina e sem objetivos concretos. Então, ele está ali, como se fosse puxa e solta, tá? De acordo com o que a equipe vai trabalhando, ele vai se organizando para liderar. Se precisar puxar mais a equipe, ele vai puxar. Quando ele vê que consegue dar mais autonomia para essa equipe, ele vai dar um pouco mais de autonomia. E assim ele vai fazendo a sua liderança. Então, a partir da teoria dos traços, que é um enfoque moderno,
nós temos 3 tipos de líder. Nós temos o líder educativo, tá? Que é aquele líder onde todos são professores e alunos, e ele leva a equipe através do exemplo. Nós temos o líder coercitivo, que é aquele líder que é mais impositor. Então, às vezes, ele pode até exercer uma relação de medo em cima dos seus subordinados. E nós temos o líder distributivo, que ele foca apenas em distribuir tarefas e para ele ali tanto faz. O enfoque dele é apenas distribuir tarefas aos seus liderados. E nós temos a outra teoria do enfoque situacional, que é uma abordagem contemporânea, tá? Que nós também temos 3 tipos de líder. Temos o líder carismático, que é aquele líder que ele procura entender os subordinados, procura conhecer os colaboradores, entender o contexto de vida dessas pessoas. Então, ele consegue ter esse carisma com as pessoas em que ele lidera, tá? Então, ele consegue conquistar ali o seu espaço e conquistar as pessoas a qual ele lidera. E aí nós temos o líder executivo, que ele não é tão bom assim com relacionamentos, mas ele consegue entregar à empresa um resultado bom. Ele trabalha com a equipe, ele não tem tanto contato assim com as pessoas lideradas, ele não conhece muito, ele procura não saber muito das pessoas, mas ele exerce um bom papel no seu quesito de liderança. Então, ele consegue entregar um resultado satisfatório para a empresa. E tem o líder inspirador, tá? Que é um pouco desses dois. Ele é um misto aí do que é o líder carismático, do que é um líder executivo, e ele também trabalha pelo exemplo. E aí nós temos os estilos de liderança, tá? Com enfoque nas características. Nós temos o líder visionário, que ele os seus sonhos, as suas visões são partilhados com os outros colaboradores da equipe. Nós temos o conselheiro, tá? Que ele traz as aspirações e os objetivos da organização à tona e procura que os colaboradores entendam isso para fazer um bom trabalho. Nós temos o líder relacional, que ele preza pela harmonia e pelo relacionamento entre as pessoas da equipe. Temos o pressionador, que é aquele que vai por meio do medo, da indução, da coerção, do terrorismo, tá? Que ele pressiona mesmo as pessoas a fazer do modo com que ele quer que seja feito, e se não for assim não está bom. E nós temos o dirigista, que ele é centralizador, ele surge quando a gente tem algum tipo de emergência e crise, então nós temos que centralizar as tarefas para obter um bom resultado, tá? E aí nós temos a liderança, as características da liderança com ênfase nas gerações. O que é isso? Cada geração vai ter uma característica diferente de liderança. Então aqui nós trouxemos as 4 diferenças geracionais. Nós temos os veteranos, que é de 1920 a 1940, são os nascidos nessa época, né? Que para eles tudo é para sempre, eles têm uma fidelidade ao trabalho e ao casamento ali, tá? Tudo para eles tem que ter muito sacrifício, senão nada é alcançado. Depois nós temos os baby boomers, que é ali de 1945 a 1960. Eles são muito disciplinadores, eles exercem a ordem, eles são obedientes, também são conservadores, porém eles têm traços já de revolução cultural, tá? Então o lema dessa geração é: não conteste o sistema se quiser ter sucesso na carreira e na vida. Então assim, eles chegam para trabalhar, eles fazem o que tem que ser feito e eles exercem uma responsabilidade em cima disso. A geração X já é de 1960 a 1980, né? Que eles já prezam uma carreira, uma estabilidade financeira, eles já vêm com esse quê de foco na dependência e eles já começam
a entender que o trabalho é a fonte de autorrealização. Então, eu tenho um trabalho que eu gosto, eu estudei para isso e eu preciso me realizar. Então, eu vou fazer isso de acordo com o meu trabalho, tá? Eles são focados na independência, porém, também levam bem... mais a sério ainda, essa questão da responsabilidade. E nós temos a geração Y, que é a geração de 1980 a 2000, que é a nossa geração de hoje, né, que é a geração conectada, é a geração da globalização, da tecnologia, acesso à informação, tá? Integra aí o trabalho e a vida pessoal. E hoje, as pessoas já querem trabalhar naquilo que faz sentido para si. Tá? Então, de acordo com as gerações, dá para se traçar um modelo de colaborador que eu quero na minha empresa. Por exemplo, se eu quero um colaborador para mexer com tecnologias, então eu vou contratar um trabalhador da geração Y, que ele pode ter mais facilidade com isso do que um trabalhador lá, um baby boomers ou um trabalhador da geração X. Ele tem mais facilidade com as tecnologias. Porém, ele pode não estar tão focado na carreira, ele pode não levar tão a sério o trabalho, ele pode ter dificuldade aí, ele pode não ter uma disciplina, uma ordem, quanto as gerações passadas apresentam em seu trabalho, entendeu? Mas então, de acordo com as gerações, a gente pode traçar qual perfil a gente quer para cada cargo dentro daquela empresa. Deu para entender? E aí nós temos um gráfico disso, tá? Ainda falando sobre a liderança com ênfase nas gerações, tá? Olha lá, a geração Baby Boomers, tá? A geração X, geração Y... E a gente já está vindo para outras gerações ali, ó. 1990, 2000, geração W, 2010 e já a geração Alpha. Então, quais são as ferramentas para a prática da liderança, né? O mais importante, gente, feedback. Eu sempre falo isso nas aulas. Resposta com foco em eventos passados. Nós temos um planejamento, nós temos... organizar o nosso serviço, nós temos que ir lá e colocar as nossas ações em práticas, e depois a gente tem que ter o feedback, que é o que a gente vai avaliar o que a gente fez de bom e o que a gente pode melhorar a respeito disso. E nós temos o Feed Forward, que é o que? É o controle por antecipação com foco em eventos futuros. Então, esse outro aqui, a gente vai fazer um planejamento idealizando eventos futuros. A partir do feedback, a gente vai avaliar o nosso serviço, e esse outro, a gente vai pensar antecipadamente o que pode acontecer na próxima intervenção. Então, a gente já vai pensar analisando o que a gente espera que aconteça, tá? Esse é o Feed Forward, tá bom? E aí, nós temos o processo de liderança com foco em processos, tá? Então, esse líder, ele pode exercer uma função de coach, ele vai trabalhar isso com os funcionários, ele vai ver como cada funcionário ele pode melhorar o seu trabalho através de consultorias. Então ele faz todo esse alicerce de acordo com a personalidade da pessoa, tá? Ele pode ter foco em empreendedorismo, então dependendo do que a empresa quer, ele vai puxar a empresa para trabalhar através do empreendedorismo, ele vai influenciar isso, ou ele vai trabalhar por gestão por competências. E aí, quando você trabalha por gestão por competências, nós vamos desenvolver habilidades diferentes nessas pessoas, tá? Habilidades nas pessoas, a gestão de um novo produto
que vai ser lançado no mercado. E com essa gestão por competências, nós temos então as responsabilidades. Quais são as responsabilidades desse líder de acordo com essa tarefa, esse papel que ele está exercendo? Então, não importa de que maneira que ele vai levar essa empresa, se é por coaching, se é por empreendedorismo, se é por gestão por competências, mas no final, tudo ele tem que fazer uma autoavaliação e ele tem que ter esse controle contínuo dos processos, tá? E aí, nós temos aqui a liderança com base nos princípios da administração e da inteligência emocional, tá? Então, o que nós temos que ter aqui? Primeiramente, o planejamento das ações, nós temos que ter uma organização, uma coordenação dos processos, o controle do serviço, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que pode ser melhorado, e depois a avaliação. Então, isso é trabalhar com a inteligência emocional, né? A gente gere todos esses processos, cada etapa. E aí, a gente lidera com inteligência emocional. E o que a gente precisa de ter e desenvolver nos nossos colaboradores? Nós temos que ter essa autorregulação dos processos, das nossas emoções. Nós temos que desenvolver a motivação, a empatia com esses funcionários, a habilidade social de trabalhar com cada um e o nosso autoconhecimento. Até onde a gente pode chegar com isso, conhecer as especificidades de cada funcionário, conhecer as especificidades da empresa, para a gente poder trabalhar de acordo com a nossa inteligência emocional. Então, aí deixo para vocês 8 ações que os líderes devem praticar frequentemente. Identificar tendências e agir como um coach, realizar diagnósticos constantes, tá? Usar a intuição a seu favor, tomar decisões com fundamentação. Claro, gente, a ciência está aí para isso, ainda mais futuros enfermeiros, atenção. Desenvolver pessoas e ensinar a fazer, criar vínculos duradouros, inovar as rotinas cansativas e por sempre em prática a estratégia da escuta. Então, saber ouvir, saber escutar é muito importante no processo de liderança, porque só assim você vai entender as especificidades e as peculiaridades de cada colaborador e vai saber colocar em prática um processo de liderança específico para cada um. Você vai saber trabalhar com aqueles colaboradores e influenciá-los a fazer um serviço, um trabalho bem feito. Então, descubra o líder que está dentro de você, agindo com racionalidade, competência e ética. Obrigada, pessoal!